João 4, Evangelho de João 4, você achou? Verso de número 12. Vamos lá. Diz assim: és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Apenas esse verso, feche seus olhos. Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Queremos ouvir a tua voz. O Senhor já tem falado, mas fale pela tua palavra. Obrigado pelas vidas que vieram aqui na frente hoje, fazendo uma nova escolha, tomando uma nova decisão, entregando a sua vida ao Senhor. Nós te louvamos. Muito em breve nós teremos boa parte dessas pessoas descendo as águas batismais, e nós te louvamos pela grande colheita desta noite, em nome de Jesus. Agora fala conosco, Senhor. Amém. Como eu tenho praticamente meia hora, então eu só vou ler. Amém? Então tá, vamos lá. Essa palavra é uma palavra para a igreja. Então você que nos visita aqui, por favor, não se espante, a não ser que o Espírito Santo fale com você. Amém. Mas ela é uma palavra de conscientização para a igreja, certo? Nós estamos no capítulo 4 do Evangelho de João, onde narra a história da samaritana junto ao poço de Jacó. Quando Jesus vem subindo da Galileia ou de Cafarnaum em direção a Jerusalém, e o verso de número 1 do capítulo 4 vai dizer que Jesus teve uma necessidade de passar por Samaria, o que nos leva a entender que havia outros caminhos para ele ir a Jerusalém, mas ele tinha uma necessidade de passar naquela ocasião em Samaria, na região dos samaritanos, ou melhor dizendo. E então Jesus escolhe aquela estrada que vai para essa região de Samaria, junto à fonte de Jacó. Lá estava Jesus no pino do meio-dia. Os apóstolos perguntam para Jesus: o Senhor não vai comer? E Jesus diz: uma comida agora tenho, e essa comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Na minha interpretação, é como se Jesus estivesse dizendo: vão vocês, vão comprar comida, vão se alimentar, e o Senhor, eu vou fazer a vontade do meu Pai, vou me alimentar da vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que eu faça uma missão específica agora ao meio-dia. E se talvez vocês estiverem junto, talvez vocês não terão fé para crer. Então é melhor que vocês vão matar a fome de vocês então, e deixa eu sozinho, para que eu possa me alimentar do cumprimento da vontade do meu Pai na minha vida. Jesus então se aproxima e fica esperando. Era ao meio-dia, e pela tradição não era hora de tirar água. Os horários de tirar água no poço era às 6 da manhã ou às 6 da tarde, ou seja, no início do dia bem cedinho ou no final da tarde. Ao meio-dia ninguém ia tirar água. O que Jesus está fazendo ali então? Nós possivelmente iríamos dizer que ele está perdido, está no horário errado, porque ninguém circula ali ao meio-dia. Mas de repente, lá vem ela, a mulher samaritana. E o capítulo 4 de João vai dizer que ela vem com um cântaro nas costas, um cântaro velho, cheio de teia de aranha, não sei, mas espiritualmente falando, era um cântaro cheio de jactância, cheio de soberba, cheio de orgulho, porque o samaritano era orgulhoso, assim como o judeu. Então ela chega junto ao poço de Jacó,
E quando ela chega, ela percebe que tem a presença de um homem ali. E por dois motivos não existe nenhum tipo de contato social. Primeiro, porque era extremamente proibido uma mulher conversar com um homem naquela época, a não ser que o homem puxasse a conversa. Nenhuma mulher se dirigiria ao homem. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo é que ela percebeu que ele era judeu. Os judeus, eles eram conhecidos, assim como os samaritanos, pela sua cultura, sua maneira de vestir, de falar e alguns traços de personalidade. E judeus e samaritanos não conversavam, não tinham contato nenhum. Eles não podiam, eles tinham uma briga geracional. Eles não tinham nenhum tipo de vínculo, seja ele social, político ou religioso. Eles cortaram relacionamentos durante muitos anos. Então, de repente, ela bota o cântaro no chão e ela joga a cacimba dentro do poço para encher o seu cântaro de água. E a tradição vai dizer que ela foi naquele horário porque ela tinha vergonha de buscar água nos outros horários junto com as outras mulheres, porque ela era uma mulher dada à vida. Ela era uma mulher de facilidades de relacionamento. Era uma mulher de dúbio caráter. Então ela ia num momento onde as outras mulheres não iam. Ela joga a cacimba no poço. Então ela puxa com a corda para encher o seu cântaro. Quando ela puxa a água, e a primeira tirada de água que ela tira do poço, e ela joga no jarro, aquele homem libera uma voz e diz: mulher, dai-me um pouco da sua água para matar a minha sede. E aqui nós começamos a pregar. Se nós observarmos nos próximos versículos, acontecerá um dos diálogos mais lindos de toda a Bíblia, que é o diálogo entre Jesus e a samaritana. Ela, vaidosa, ainda que ferida, mas orgulhosa, começa a se posicionar frente a Jesus e diz: como pode tu, um judeu, dirigir a palavra a mim, visto que eu, primeira pessoa do singular, sou a samaritana, e tu, segunda pessoa do singular, és um judeuzinho qualquer. E aí Jesus diz: ei, mulher, você bebe dessa água e você voltará a ter sede, e amanhã ao meio-dia você vai voltar nesse poço de novo. Mas se você beber da água que eu lhe der, verso de número 5, uma fonte dentro de você começará a jorrar e saltará para a vida eterna, e você nunca mais voltará aqui para tomar água. Ela diz: você me dá água? Você não tem cacimba, você não tem balde, você não tem com quem tirar. E por acaso, moço, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que cavou o poço, bebendo ele mesmo da água, seus filhos, seus netos, seus animais, e nós ainda continuamos a beber desse poço 4.000 anos depois? És tu maior do que o nosso pai Jacó? Temos aqui 2 exemplos, e aqui nós começamos a pregar, dado essa introdução.
temos dois personagens, Jacó e a samaritana. E eu quero pular direto para as aplicações, porque o meu tempo é muito curto. Jacó se preocupou em deixar uma fonte para as próximas gerações. Já a samaritana, além de não cavar seu próprio poço, vivia bebendo do poço dos outros. Para que a gente possa continuar, voltamos um pouco atrás na história e falamos de Jacó. De Jacó até Jesus, acredita-se que passaram 4.000 anos. A samaritana estava bebendo de um poço que foi cavado há 4.000 anos. A própria geração, ou melhor, a próxima geração, vai beber do que você está cavando? Jacó cavou algo há 4.000 anos atrás, e 4.000 anos depois, tinha uma geração bebendo do que ele tinha cavado. Eu tive que pular as breves sinopses aqui da minha ministração. Eu quase que pulei direto para o fim da palavra, por causa do tempo. E eu quero começar a aplicar. Aquilo que nós estamos cavando hoje, falando de Jacó primeiro, depois vamos falar de samaritana. Aquilo que a gente está criando hoje, vai morrer em nós ou vai ficar para as próximas gerações? Lembrando que nós estamos falando diretamente à igreja hoje à noite. Essa palavra é num contexto coletivo para a igreja. Quem cava um poço não dá conta de beber sozinho. A família dele bebe, a cidade dele bebe, a próxima geração também vai beber. Quem retém esse poço vira avarento. Quem gasta em seu próprio valor esse posto vira consumidor. Mas quem compartilha ele e deixa, multiplica ele. Vamos falar agora da samaritana. A samaritana bebia de um poço que outros cavaram. Ela nunca cavou um poço para ela beber e deixar para seus filhos beberem. Você está cavando uma fonte para você mesmo beber? Ou você bebe de fonte que os outros cavaram? A igreja está aqui? Você e a sua geração estão cavando uma fonte para vocês mesmos beberem e darem de beber aos que virão? Ou estão acomodados com as águas paradas do passado e não têm coragem de beber da fonte da água viva que está em sua frente agora? Será que nós estamos como a mulher samaritana na beira de um velho poço, comodamente bebendo daquilo que já se tornou totalmente desativado, mas pelo nosso comodismo a gente fica ali bebendo de uma água parada de tantos anos, porque nós não nos desbruçamos em cavar até achar um lençol de água no Espírito, cavar o nosso próprio poço, achar a nossa própria vertente, e dar de beber à nossa casa, aos nossos filhos, ao nosso casamento, e dar de beber dessa água à nossa igreja, à nossa comunidade, à nossa cidade, e todos quantos os nossos braços podem alcançar. Eu concordo com a samaritana, é muito mais fácil ir tirar água num poço que outro cavou do que eu cavar o meu próprio poço. Concordo com a samaritana que é muito mais fácil retirar uma água e embalar, engarrafar ela, do que cavar, para que então eu possa encontrar uma fonte para mim. Porém, quem se desbruça a cavar a sua própria fonte, acha uma água
que é oxigenada a todo momento, uma água que jorra. Terrível é você voltar aqui todo domingo à noite, por 20, 30 anos, e ficar bebendo de uma água, de um poço que já foi desativado. E às vezes nós estamos assim na caminhada da fé, durante muitos anos, bebendo de uma água parada. Essa palavra é uma palavra que o Yohanan está estudando. E ele me mostrou e eu copiei dele. E ele disse: pai, olha isso aqui. Pensa comigo. Jacó era nômade. Sim, sim. Abraão era nômade. Isaac era nômade. Jacó era nômade. Ele não tinha estabilidade geográfica. Os nômades estão hoje aqui, eles habitam em tenda. Amanhã eles já estão em uma outra região geográfica. Jacó era de uma cultura nômade. Então ele cavou aquele poço. E enquanto ele esteve ali, ele bebeu daquela água. Seus animais beberam, seus filhos beberam. Mas daqui a pouco veio uma outra iniciativa e a jornada continua. Então ele se muda dali. E aquele poço fica para trás. E ele cava outro poço. E depois ele se muda e cava outro poço. Nem mesmo Jacó ficou bebendo daquele poço para sempre. E o Yohanan falou para mim: pai, esse poço era algo passageiro. Jacó entendeu, seus filhos entenderam. Porém a samaritana estava 4.000 anos bebendo de um poço que já foi desativado. Eu disse: hã? Eu vou pregar isso hoje à noite. Deus já andou. Deus já mudou, a nuvem já caminhou. A nuvem já se moveu. Mas nós ficamos presos aos nossos tradicionalismos. À margem de um poço que Deus já não está mais lá. Se o próprio Jacó continuou cavando o poço, por que que eu e você temos em nós o mesmo comportamento da samaritana, de ficar bebendo daquilo que foi cavado há tanto tempo atrás e que para os dias de hoje já não funciona mais? E nós não nos debruçamos em buscar o novo que Deus está fazendo hoje. E nós ficamos nos alimentando daquilo que não nutre. Bebam da fonte que vocês estão cavando e param de beber da fonte que outros cavaram e se tornou obsoletos para sempre. Quem vive bebendo da fonte de ontem tem sempre que voltar ao velho poço. A próxima geração vai beber do que você está cavando hoje. Samaritana é um tipo de igreja que não é atraída por Jesus, mas por água parada dentro de um velho poço. Jesus está na frente dela, ela não consegue identificar que ele é o Messias. Entre Jesus e o poço, ela é atraída por um velho poço e não consegue ser atraída por Jesus que está na frente dela. Será que nesta noite nós não temos a mesma impressão? Jesus está chamando a igreja para viver um momento novo, um tempo novo, beber de uma água nova, mas nós nos sentimos atraídos ainda pelas velhas fontes, nos sentimos atraídos pelos velhos poços. A samaritana até aquele momento só tinha bebido água daquele velho poço. Agora Cristo quer se revelar a ela
e levá-la a um nível que ela nunca experimentou. Então ela diz: não, eu sou fiel a Jacó, que cavou um poço e meu tataravó bebeu, meu bisavô bebeu, meus pais beberam dele, e eu aprendi assim e vou morrer assim. Você já ouviu esse adágio popular? Nasci nessa, vou morrer nessa. Nasci assim, aprendi assim e não estou aberto a aprender o novo de Deus. Assim estava a samaritana. E Jesus está dizendo: está aqui em sua frente aquele que é maior do que Jacó. Está aqui na sua frente aquele que é maior do que as drogas, do que os vícios, do que qualquer velho poço. E para você que é religioso, está aqui na sua frente aquele que é maior do que os dogmas, do que é maior do que a lei, maior do que os profetas, maior do que qualquer sacerdócio levítico. Eu cumpro a lei em seu lugar, está dizendo Jesus. E a samaritana dizia: não, não, eu quero ficar com o velho poço. Jesus disse para a samaritana: se você me conhecesse, você seria tentada a me beber em um gole só. O problema é que nós não abrimos para conhecer Jesus. É mais fácil ficar com o que já é habitual. É mais fácil ficar com a oração do Pai Nosso do que aprofundar esse esqueleto. É mais fácil fazer só o sinal da cruz, se benzer. É mais fácil ficar com os nossos rituais religiosos do que se entregar ao novo que Deus está querendo fazer. É mais fácil nós ficar todo dia por 4 mil anos bebendo do velho poço, do que estar aberto à possibilidade de Jesus estar na nossa frente e nós não estamos percebendo. Jesus responde: mulher, a hora vem e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É incrível como tem gente congregando nessa igreja evangélica religiosa samaritana. Samaritana, a igreja religiosa que sabe mais do que Jesus. Jesus está na frente dela, mas ela prefere o velho poço. Jesus está se revelando para fazer o novo. Jesus trouxe uma água fresca. Jesus moveu uma nuvem. E a gente não está conseguindo identificar a movimentação de Jesus nesses dias. Jesus está dizendo: eu estou aqui, eu estou apontando para cá, eu estou fazendo um novo. Eu tenho um novo tempo, um novo mover, uma nova maneira de me movimentar, de me manifestar. Mas a gente pega a nossa cartilha empoeirada e a gente analisa: não, mas isso aqui não se encaixa no que o meu pai viveu, isso aqui não se encaixa no que meus antepassados viveram. Não, mas agora eu estou na sua frente, eu estou te oferecendo uma água diferente. A hora vem e já chegou, aonde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a mulher samaritana está dizendo: deixa eu dar uma olhadinha na cartilha. Não, mas aqui diz que os verdadeiros adoradores, os judeus dizem que devem adorar no templo, nós samaritanos dizemos que devem adorar no Monte Gerizim. Então eu não aceito o seu modelo de culto, Jesus, porque a nossa lei diz que nós devemos adorar no Monte Gerizim, porque nós herdamos isso de Moisés. Vocês, os judeus, dizem que devem adorar no templo, porque vocês herdaram isso de Salomão. Agora vem você nos dizendo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Desculpa, mas eu rejeito você e eu continuo com a velha lei. Passa pela sua imaginação que nesses dias Jesus está tentando fazer um novo na sua vida e você está agarrado com o velho poço. Passa na sua imaginação que Jesus está tentando se revelar à igreja de uma forma como ele ainda não se revelou. E nós estamos tentando analisar Jesus pela ótica da tradição, pela ótica da cultura. E Jesus está trazendo
um novo tempo de culto, de manifestação. E ele diz: ei mulher, ei igreja, a hora vem, já chegou, aonde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não mais no templo, não mais no monte, não mais dentro de uma série de adereços construído pelo homem, mas em espírito e em verdade. Deus está trazendo uma nova proposta de adoração para você, meu irmão, uma nova proposta de culto para nós. Jesus espera uma reação de entendimento. Um batismo de um novo discernimento. Um batismo de um novo entendimento. O Espírito Santo, nesses dias, ele vem com um espanador tentando tirar a poeira da nossa mente. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouça. A samaritana chamou Jacó de pai. Nós precisamos de uma igreja com um espírito de paternidade. Nós precisamos de pais. Os pais cavam um poço pensando nos netos. Uma igreja que está vendo os seus filhos morrer e não é capaz de cavar poços para eles beberem e dar água viva. Uma igreja que vive bebendo água parada. Vou repetir: uma igreja que vive bebendo água parada. E quando o Espírito Santo quer fazer jorrar uma água nova, essa igreja rejeita a água nova e prefere ficar com o velho poço. Uma igreja que vive bebendo de uma água parada, nostálgica. E quando o Espírito Santo quer trazer um rio novo, uma água nova, um mover diferente, a igreja nega e diz: não, isso não é de Deus. Não, isso não é de Deus. Isso não se encaixa com o mosaico, não se encaixa com as leis, isso não é de Deus, nós rejeitamos. Isso fala de filhos que estão clamando aos pais, abre aspas: pai, eu não aguento mais beber dessa água parada, por favor, faça alguma coisa. E os pais estão apegados ao orgulho de uma velha estratégica, uma velha tradição, poço velho, onde Deus não está mais lá. Sabe o que aconteceu com a nossa geração? Trocamos a fonte por água embalada. É muito mais fácil você sentar aqui na minha frente todo domingo e eu oferecer para você uma água embalada. É mais fácil do que você entrar no seu quarto e cavar a sua própria fonte. Então eu alimento você todos os domingos de manhã com uma aguinha embalada aqui, enquanto na verdade eu, como pai, deveria ensinar você a cavar um poço para você beber, seus filhos beber, sua esposa beber, sua casa e toda a sua cidade beber daquilo que você gera a partir de você. Mas não, chega de águas embaladas, a água tem que correr, meu irmão. Avivamento não é eu esperando a chuva descer, mas é eu cavando o poço até a água jorrar. Você está percebendo que eu só estou lendo o sermão, né? Já passou pela sua cabeça que você vai cavar poços que você nunca vai beber?
que vai enviar e sustentar missionários, igreja, que você nunca vai saber os resultados? Já passou pela sua cabeça, você já pensou, depois que você morrer, depois que eu morrer, os filhos vão dizer: entulham esse poço, porque a água que nosso pai deixou é uma água morta, e água morta mata, assim como palavra morta também mata. Imagina depois que você passar, seus filhos dizer: vamos entulhar o poço que a mãe e o pai deixou, porque na verdade nós não aguentávamos mais beber dessa água. Pai, quando você morrer, a fonte morrerá junto com você, ou ela ficará jorrando dentro dos seus filhos? Herança é aquilo que você deixa para os filhos, legado é o que você deixa nos filhos. Do que adianta você trabalhar tanto para deixar herança para seus filhos, se você não deixou uma fonte jorrando dentro deles? Não deixou um senso de missão para os seus filhos, não deixou um propósito para a eternidade da vida deles. Do que adianta? Do que adianta? Tudo o que deixou foi apenas dinheiro. Do que adianta deixar herança e não deixar um propósito para a herança? Nossos filhos serão ricos, não pela faculdade que vamos dar a eles, e nem pelos bens que vamos deixar para eles, e sim pela fé pura, verdadeira, que vamos deixar enraizadas no coração deles. Pastor, quando você morrer, a fonte morrerá junto com você, ou a fonte vai ficar jorrando dentro daqueles que lhe ouviram? Nós precisamos de uma igreja com espírito de paternidade e não de coveiro. O coveiro enterra sonhos, parteiras traz a realização dos sonhos. Eu não quero ser um coveiro na sua vida, mas eu quero ser um parteiro, eu quero ser um pai. Eu estou aqui para cavar poço, para você beber, meu filho, uma água fresca. Eu quero que a minha geração possa beber daquilo que eu estou cavando, daquilo que eu estou construindo. Se depender de mim, vocês nunca vão beber uma água morna, uma água parada. Se depender de mim, vocês nunca vão escorar a barriga num tanque ou num poço para pegar água parada. Se depender de mim, haverá uma fonte jorrando para a vida eterna dentro de você. Enquanto você dormir, enquanto você acordar, essa água não vai parar de jorrar dentro de você. Se depender de mim, eu vou passar, mas uma fonte vai ficar jorrando. O que a igreja está deixando? A igreja está na terra há tanto tempo, mas a igreja às vezes está bebendo de uma água parada de tantos anos. Ficamos bebendo de uma teologia engessada, empoeirada. Ficamos bebendo de coisas que foram importantes para 500 anos atrás, 300, 100, 200 anos atrás, e a gente fica endeusando isso. E Jesus está na nossa frente querendo fazer um novo, uma nova fonte, e nós ficamos bebendo de um velho poço tradicional. Mas hoje o Espírito Santo está falando comigo e com você. Desperta a igreja e volte a cavar novos poços. Uma igreja que não mata a sede de ninguém. Uma água morna, água parada, e água parada cria dengue, água parada cria doença, água parada mata, água parada deixa o corpo doente, água parada gera infecção intestinal, água parada dá um problema sério. A igreja que não gera uma água que jorra, uma água cheia de oxigênio, uma igreja que é açude, água parada, água que não tem vida.
E nós não podemos fazer represa, gente. Nós temos que criar rios. A água tem que correr. A água não pode parar em você. A água não pode parar em você. Você não pode represar a água. Você tem que deixar essa água correr de dentro de você, meu irmão. Quantas pessoas que estão morrendo de sede na sua volta e a água está represada em você? Quantas pessoas na escola que você estuda, que você dá aula, professora, que estão sedenta por uma água fresca, e nós estamos retendo a água num poço, água parada. A gente até fala de Jesus, mas o nosso Jesus não resolve o problema deles. A gente até fala de esperança, mas a esperança que nós vencemos, nem que nós vendemos, nem nós mesmos acreditamos nessa esperança. Será que um médico ficaria assentado comodamente, vendo seus pacientes morrer? Será que um marinheiro ficaria sentado comodamente, olhando um náufrago se afogar? Será que um bombeiro ficaria sentado comodamente, olhando alguém morrer queimado? E a igreja? Será que a igreja ficaria sentada comodamente, olhando o mundo se perder? Não há nada de errado a criança ter medo do escuro, mas é completamente inadmissível um adulto ter medo da luz. Nós podemos salvar, as pessoas estão morrendo no nosso lado, e a igreja está sentada comodamente, negando o seu próprio caráter, porque nós represemos a água para nós, e a água ficou parada, e Deus não se move mais nessa água. Deus não está se movendo mais. Deus não se move na água, nesse poço parado. Deus não está se movendo. Sai daí. O encontro de Jesus com a samaritana foi ao meio-dia. Disse a mulher samaritana: por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó? Jesus respondeu: mulher, se você conhecesse quem está te pedindo água. Jesus está dizendo algo como, me escute, eu estou terminando: você não vai ver outro Jesus além de mim. A mulher está dizendo: por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó? E Jesus está dizendo algo como: você não vai ver outro Jesus além de mim, eu sou único. Eu sou o único Jesus que você vai ver em toda a sua vida. Você já pensou por que os perdidos à nossa volta não são atraídos a Jesus? Você já pensou que os perdidos à sua volta, no seu trabalho, não são atraídos por Jesus? Você sabe por quê? Porque você é o único Jesus que eles estão vendo. E se o Jesus que eles estão vendo em você é um Jesus falso, um Jesus sem caráter, um Jesus falador, um Jesus sem bom testemunho, você acha que eles serão atraídos a Jesus? Lembra de uma camiseta que a gente fez bem no começo da Amor e Graça? Eu sou o Cristo que a minha cidade vê? Pois é, você é o Cristo que a sua cidade vê. Que tipo de Cristo você tem mostrado? Que tipo de Jesus você tem revelado? Isso explica por que as pessoas não são atraídas a Jesus. Porque se eu mostro, o único Jesus que eles vão conhecer hoje é o Jesus na minha vida.
o tipo de Cristo que eu sou. Eles não têm como conhecer outro Jesus a não ser aquele que eu revelo. E se eu revelo um Jesus do mercado paralelo, um Jesus do Paraguai, um Jesus falso, um Jesus vendido, e falar em vender, não vendo o seu voto, tá? Veio agora. Cristão verdadeiro não negocia o seu voto. Não troca por padrão, não troca por não sei o que mais, não nada. Seja um cristão de caráter. E se você falar que vai votar em ciclano, honre. O melhor é nem falar, fica quieto. Porque o voto é secreto. Pastor, em quem você vai votar? O que nós estamos falando mesmo, gente? Depois que as urnas fechar, não vou dizer todos, mas a grande maioria já não lembra mais quem você é. Tome cuidado, fique esperto. De antemão, nós como igreja, não influenciamos você a votar em nenhum candidato, em nenhum partido, você é livre. Mas eu oriento você a analisar a conduta de cada candidato. Veja se ele realmente tem um bom caráter. E aí fica à vontade. Agora, você é o Cristo que a sua cidade vê. Você sabe por que as pessoas não são atraídas a Jesus? Vou perguntar de novo. Você sabe por que as pessoas não são atraídas a Jesus? Porque você é o único Jesus que eles estão vendo. Porque se eu revelar um Jesus verdadeiro, eles serão atraídos por Jesus verdadeiro. Jesus está falando para a samaritana: você não vai ver outro Jesus, eu sou o original. Eu quero que um dia, quando o Messias vir, ei mulher, a hora já chegou, eu sou o que falo contigo, eu sou o original, eu sou o verdadeiro, eu sou maior do que Jacó, eu sou maior do que o poço, eu tenho uma fonte jorrando para passar dentro de você, eu sou o original. Se você soubesse quem está na sua frente, você seria tentada a me beber em um único gole. Lamento informar, mas o horário já se foi, gente. Só vou ler. Mahatma Gandhi disse: eu creio em Jesus, só não acredito em vocês, cristãos. Mahatma Gandhi disse: eu creio em Cristo, eu creio em Jesus, eu só não acredito em vocês, cristãos. Você é o Cristo que a sua cidade vê. Você é o único Jesus que as pessoas vão conhecer. Você é um pequeno Cristo, nós representamos Jesus. Jesus cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Jesus perdeu o almoço por causa de uma mulher que tinha 5 maridos. E hoje estamos discutindo se ela pode congregar na igreja. Hoje a gente está na porta lá com uma fita de medir. Você pode e você não pode. Você pode entrar na igreja, você não pode entrar na igreja. Jesus perdeu o almoço, meio-dia, por causa de uma mulher prostituta que tinha 5 maridos. E hoje nós estamos discutindo se ela pode congregar ou não. Jesus, não está falando de Jesus, o original.
E agora a gente bota a pessoa, a gente mede as pessoas. Você pode fazer parte do nosso clubinho, você não pode fazer parte do nosso clubinho. Por quê? Porque a gente está acostumado a beber de um poço de água parada. O dia que você beber de uma água viva, sua mente vai mudar. O seu entendimento vai mudar. Como é que eu posso dizer para a pessoa não congregar aqui comigo? Pois se Jesus chamou, Jesus salvou, Jesus libertou da prostituição. Mas não, eu sou muito bom nas leis de Moisés, ou eu sou muito bom no judaísmo. Vivemos tão atarefados com a própria santidade que não conseguimos ouvir o gemido dos perdidos da cidade do mundo. Vivemos tão atarefados com a santidade que não conseguimos ouvir o gemido dos perdidos. Estamos tão atarefados com as nossas discussões teológicas. Calvinismo, arminiano, estamos tão atarefados com isso, tanto se defendendo em pré, mid, pós-tribulacionista. Estamos tão atarefados com isso. Ai, meu Deus. Que não conseguimos ouvir o gemido dos perdidos da nossa cidade e do mundo. Quase 1 milhão de pessoas morrem sem Cristo semanalmente, em todo o mundo. Isso não assusta você? Quase 1 milhão de pessoas morrem semanalmente no mundo sem Cristo. Isso não assusta você, igreja? Precisamos acabar com nossa religião sintética. Situações como essas revelam a falta de unção nos púlpitos e a falta de ação nos bancos. Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, e não havendo paixão pelas almas, a igreja perece, mesmo que ela esteja lotada no domingo à noite. Não havendo paixão pelas almas, a igreja vai perecer, mesmo que ela esteja lotada no domingo à noite. Deixa eu fazer uma pergunta, não responda. Você tem paixão pelas almas? Você tem amor pelos perdidos? Ou seu amor só está em volta do seu umbigo? Você se salvando, se dando bem, Deus te abençoando, o resto que se lasque. Que tipo de igreja você é? No mundo existem 8.000 povos ainda não alcançados. No mundo existe 8.000 povos ainda não alcançados. A última estimativa aponta para 85.000 pessoas que morrem por dia sem nunca ter ouvido falar de Jesus. 85.000 pessoas morrem por dia sem nunca ter ouvido falar de Jesus. E nós estamos comodamente sentados na beira do poço, bebendo de uma água parada. Das 258 etnias indígenas brasileiras, 258 etnias indígenas brasileiras, apenas 34 possuem o Novo Testamento em sua linguagem. Isto é, 136 não tem nada da Bíblia traduzido. Brasileira. 136 etnias indígenas não tem nada da Bíblia traduzida no seu dialeto. Aonde nós estamos, lá em Atalaia, nós trabalhamos lá, o Giovanni trabalha com acesso a 5, 6, 7 etnias. Ali, eles não têm nada da Bíblia traduzido, nada. E nós estamos na beira de um poço. Bebendo uma água parado, entra ano e sai ano. Cada igreja cuidando da vida do outro. Um pastor querendo competir com o outro. Uma igreja faz uma coisa aqui, a outra faz lá também. Como se fosse uma tendência de moda. É porque o outro está fazendo, eu vou fazer também, porque funcionou com ele, vai funcionar comigo. Ei, se tiver algum pastor me ouvindo, meu amigo, nós não somos concorrente, nós somos irmãos. Nós concorremos com o reino das trevas. Satanás concorre conosco.
Nós precisamos. Cento 118 tribos indígenas não possuem missionários no Brasil. 118 tribos indígenas não possuem missionários no Brasil. Os investimentos das igrejas em missão no mundo é menos de 1%. A média de oferta missionária das igrejas brasileiras, a média de oferta das igrejas brasileiras por pessoa é em torno de R$1,30 por ano. À beira do poço, bebendo uma água parada, porque se nós estivéssemos cavando nosso poço, nós bebia, nossos filhos iam beber, e tudo que tiver perto da gente ia beber. Essa água vai correr para tudo que é lugar, gente. O problema é que água parada não corre. Está na hora de nós trocar o poço por Jesus. No mundo existem 100 milhões de crianças vivendo nas ruas. Eu queria ter condições para a gente alcançar mais crianças no mundo, mas nós não temos. Mesmo sem ter condição, a gente está alcançando criança aqui no Amazonas, estamos alcançando criança aqui em Sombrio, estamos alcançando criança em Santa Rosa. Enfim, o que está no nosso alcance, a gente está tentando fazer com muita dificuldade. Eu só quero que você abra o seu entendimento, por favor. Não seja tão avarento, não seja tão ganancioso, não queira tudo para você. Libere um pouco, por favor. Um pouco que você libera, a gente consegue avançar um pouco mais. Cem milhões de crianças vivendo nas ruas. A cada 5 crianças nascidas no mundo, 2 são abortadas. 5 crianças, 2 são abortadas. Você sabe por que a igreja está do jeito que está? Porque nós não deixamos Jesus botar a fonte de água viva dentro de nós. Não tem uma água jorrando, irmãos, nós estamos bebendo água parada faz muito século. Isso não pode ser só estatística. Se isso não mexer com a igreja, o que vai mexer mais conosco? Se isso não balançar a figueira, se isso não mexer comigo, se isso não mexer com você, o que vai ser de nós? A igreja não está aqui na terra como as ovelhas de Ezequiel 37, para as ovelhas que engordam, ovelha gorda, nós não estamos aqui para engordar, irmão. Eu pedi licença para os visitantes. A cada 5 crianças nascidas no mundo, 2 são abortadas. Existem 22 milhões de prostitutas no mundo. Tem alguém fazendo alguma coisa por elas? Você já fez alguma coisa por alguma prostituta? Aqui na nossa cidade, quantas que tem? Aqui na nossa região? Eu já falei de Jesus. Falar de Jesus. Eu já passei lá, eu dei um exemplar da Bíblia. Exemplar da Bíblia. O que a igreja tem a oferecer? Do que adianta eu falar de Jesus para uma prostituta? E eu convencer, o Espírito Santo convencer ela aceita Jesus, e agora a gente diz para ela, agora você não pode mais fazer isso aí, agora você tem que arrumar um emprego. Ela nunca trabalhou em outra coisa, só fez isso. Eu
quero ver qual é a igreja que vai enfiar a mão no bolso e vai dizer assim: não, nós vamos criar uma oficina para você, prostituta, mulher, a gente vai criar uma oficina para vocês, e durante 3 meses, 6 meses, você não vai se preocupar, você vai trabalhar, vai fazer um curso, a igreja vai te manter, até você ter condição de entrar no mercado de trabalho. Do que adianta ganhar para Jesus e dizer: agora vai para Jesus, agora eu vou comer o quê? Vou me sustentar como? Pois se 10, 15 anos só fez isso na vida. Aí vamos evangelizar. Que evangelizar? Evangelizar para quê? Eu quero ver se a igreja tem um plano. Eu quero ver se tem gente que tem paixão e dizer: pastor, eu estou junto. Pode criar um projeto que eu entro. Eu vou enfiar a mão no bolso, nós vamos fazer uma oficina, vamos pagar curso, nós vamos sustentar. E nós se achamos tão santo, se achamos tão bom, tão crente, que você leu a Bíblia uma vez, que você estudou um pouquinho, você se acha o cara, vai te converter. Seu bebedor de água de poço. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, entre 2012 e 2017, a população de idosos nos asilos públicos cresceu de 45 mil a 60 mil, somado com a população de idosos em asilos privados, chega ao número de 100 mil idosos em asilos no Brasil. 100 mil idosos nos asilos do Brasil. Site isto é. Você sabe o que isso significa, igreja? Praticamente todos os idosos que estão em asilos não conhecem Jesus como seu Salvador. Por quê? Porque as famílias cristãs não colocam seus idosos em asilos. Se estão lá é porque a família talvez não conhece o amor de Deus. O que me leva a um cálculo básico: eles não conhecem o amor de Jesus. Eles estão à beira da morte, estão partindo, e nós podemos fazer a última colheita. Cadê a igreja? Cadê a igreja que vai fazer alguma coisa? Eu e o pastor Rafael tivemos aqui no asilo do Sombrio aqui, que fechou para reforma. Nós tivemos ali, eu saí dali chorando. Minha vontade era ter assumido. Não assumi porque a igreja já está clamosa que a gente tem projeto demais. Porque a igreja está se clamando porque é muito pedicho. A igreja está se clamando porque tem que ajudar Ponte, tem que ajudar Restaurante Solidário, tem que ajudar Casa da Misericórdia, tem que ajudar Casa do Pai, tem que ajudar Maria Madalena, tem que ajudar Mercado da Graça, tem que ajudar o CDI, tem que ajudar a missão. A igreja está cansada. Ninguém pode pregar essa palavra aqui, tá? Nenhum dos pastores aqui fala isso, porque isso não está na esfera de vocês. Mas isso está na minha esfera, o cajado está na minha mão. A igreja está na terra ainda por um propósito: salvar mais um. A igreja que não está fazendo missão, seja ela urbana ou transcultural, ela está totalmente fora dos planos de Deus. Nós temos aí quase, não sei se quase ganhando, não sei. A gente está quase, não sei se está quase. Deixa eu abrir meu coração para vocês. Se eu não falar para vocês, eu vou falar para quem? A gente quase ganhando um terreno para o asilo, é isso, pastor Rafa? Ganhamos, não sei se eu posso falar. Hã? Assim, né? Está em negócio. Temos quase ganhando um terreno para o asilo.
Que Deus abençoe, que dê tudo certo. E se não for o milagre de Deus, irmãos, o que vai ser? Eu sei que o Deus que dá o terreno também vai dar a construção. Temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Nós produzimos alimento para 12 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. Nós produzimos alimento para 12 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões de pessoas no mundo. Nós produzimos alimento para 12 bilhões de pessoas. Mas a cada 5 segundos morre uma pessoa de fome. A fome mata mais do que a malária, tuberculose, covid e câncer juntos. 8 bilhões de pessoas. O mundo produz alimento para 12 bilhões de pessoas. E a cada 5 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. Quando a dor dos outros não nos toca, é porque estamos mais doentes do que o próximo. A nossa velha e boa frase: eu prefiro estar errado e ajudar do que estar certo e não ajudar. A questão não é o que sentimos pelo próximo, mas o que fazemos por ele. A vida não tem sentido a não ser por seu impacto em outras vidas. Deus tem mais problema com a hipocrisia do crente do que com o pecado do pecador. Eu encerro, gente, me perdoa o horário. Temos diversas razões para fazer a missão. Primeiro, para livrar a nossa própria pele. Se nos calarmos, seremos culpados. Filho do homem, eu o nomeei por atalaia da casa de Israel. Sempre que receber uma mensagem minha, advirta o povo. Se eu avisar os perversos para que mude sua conduta e salvem a sua vida, e eles morrerem em seus pecados, eu o considerarei responsável pela morte deles. Ezequiel 37, 3 e 17. Por que nós devemos salvar os perdidos? Para livrar a nossa própria pele. Porque um dia Deus vai requerer das nossas mãos todas as pessoas que cruzaram o nosso caminho com alguma dificuldade, a gente não fez nada. Ezequiel está falando que Deus vai requerer da mão do atalaia, que era para ele ter anunciado, ter feito, e ele não fez. E o sangue dessas pessoas serão requerido da mão da igreja. Então fazer missão, primeiro, é para livrar nossa própria pele, gente. Segundo, para arrebatar os perdidos do fogo. A ignorância não é uma porta secundária para entrar no céu. Se você declarar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justificado, e é declarando com a boca que você é salvo. Romanos 10. Não há salvação sem Cristo. Deus resolveu salvar os perdidos pela loucura da pregação. Entenda que se nós não falar de Jesus, não haverá salvação. Se os pecadores não confessar Jesus como seu Senhor, não tem salvação. Não adianta ser bom. Bondade não é uma porta secundária para ser salvo, gente. Não adianta ser bom. Tem que crer em Jesus e confessar Ele como seu Salvador. E se a igreja não anunciar isso, só a igreja pode fazer isso. Terceiro, porque fazer missão até os confins da terra é ordem expressa de Jesus Cristo. Mateus 16 e 15. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Fazer missão até os confins da terra é ordem expressa de Cristo. O que me leva a entender que não fazer missão é desobediência. Se Ele ordenou para a igreja fazer missão e a igreja não faz missão, a igreja está em um perfil de desobediência, porque é ordem imperativa. Ide, fazei, começando em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Sempre que eu desobedeço isso, eu estou totalmente fora do plano original de Jesus. Por que eu devo fazer missão? Devemos fazer missão para a glória de Deus. Lucas 15, 6.
Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. Quando o pecador se arrepende, a graça de Deus é exaltada. Olha o que a Bíblia está dizendo: o céu celebra o pecador arrependido e não celebra aquele que está dentro da igreja se achando justo. O céu celebra uma ovelha que se perdeu e foi resgatada, e não celebra 99 que estão dentro da igreja se achando justo. Eu fico gago, irmão, me dá um acesso de nervo. Por que eu devo fazer missão? Para a glória de Deus, porque Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Deus se alegra quando a igreja vai atrás daquele que está caído, perdido. Deus se alegra quando a igreja sai das quatro paredes e invade as ruas. Há mais alegria diante de Deus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos sentados dentro da igreja, se achando bom, se achando justo, se achando santo, se achando melhor do que todo mundo. Até onde estamos dispostos a ir para salvar pessoas? Jesus foi até a cruz. Como porém invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daquele que anunciam coisas boas. Romanos 10:1. Missão nada mais é do que anunciar Jesus. Somos como o anjo Gabriel, levando as pessoas a gerar Jesus. Assim como Gabriel levou Maria a gerar Jesus pela palavra liberada, liberamos a palavra e os ouvintes passam a gerar Jesus. Maria foi o ventre que gerou o primeiro missionário. Oramos por ventre que sejam dispostos a gerar, não para si, mas para Deus. Não posso mais continuar indo à igreja no domingo, enquanto o mundo vai para a perdição na segunda. Coloque-se em pé. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Obrigado pela sua atenção. Vamos orar? Precisamos de um casal de missionário para enviar para trabalhar no lixão do Amazonas. Precisamos de um casal de missionário para enviar para o Pará. Precisamos de missionários para enviar para Atalaia para abrir uma casa de recuperação. Precisamos de missionários para enviar para a beira do rio Amazonas, para abrir uma casa de misericórdia, para deixar aquelas crianças mais dormidas dentro daqueles barcos sendo abusadas. Precisamos de uma igreja que financie tudo isso. Precisamos abrir uma casa que dê apoio às mulheres que querem sair da prostituição. Precisamos abrir um asilo para salvar os velhinhos. E você está pensando só em você enriquecer e se dar bem. Essa é uma daquelas noites que eu fico me revirando na cama. Você acha que é fácil para mim pregar essa palavra? Se você está sendo confrontado, você não faz ideia o quanto eu. Porque eu amo vocês, é difícil demais para mim pregar isso. Muito obrigado, querido, pela sua atenção. Feche os seus olhos. Faça uma oração. Não sei o que você vai orar. Fica à vontade. Depois dessa oração nós encerramos o culto. De beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou.
Santo, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado pela tua palavra. E tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Senhoras e senhores, boa noite. Obrigado a todos. Até a próxima. Em nome de Jesus.